Mateus capítulo 11, do versículo 20 até o 22. Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com um pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia das pessoas. Aqui duas palavras chamam atenção. Milagres é uma dessas palavras. E a outra palavra é arrependido. Há muito que essas cidades teriam se arrependido, Tiro e Sidom teria se arrependido se tivesse sido operada em Tiro e Sidom a quantidade de milagres que foi operada em Corazim e Betsaida. Esse texto está mostrando que não é só sobre receber milagres de Jesus, mas é sobre o caráter, é sobre arrependimento. João Batista já falava: arrependei-vos. É sobre a pessoa entender que ela precisa rever os seus passos, os caminhos que ela tem trilhado. E isso não é fácil. Quem tem Jesus fica assim, é nessa luta da carne e o espírito. Muita gente não sabe o que é essa luta. A carne quer fazer uma coisa, mas o fruto, a obra da carne quer fazer uma coisa. E o fruto do Espírito Santo é outra coisa. Então existe uma luta, uma tentativa de acerto, procurando se acertar com uma porta estreita, não se comprazendo com o pecado, sendo incomodado, incomodada quando erra e procurando consertar. Porque o pai corrige o filho, a filha. Nós não somos bastardos, somos filhos. E a disciplina vem para os filhos. E isso dói às vezes. Nem sempre vem com facilidade, nem sempre é fácil. Mas a nossa vida de pensamento precisa estar organizada de maneira a dar glória a Deus, de maneira a pensar em Jesus, de maneira a querer a presença de Jesus, lembrar do sacrifício de Jesus, da ressurreição, da volta de Jesus. São essas coisas que vão manter a gente em coordenação com a vontade de Deus, sustentados na rocha firme que é Jesus.
edificando a casa sobre a rocha. Porque aqui nesse texto está dizendo que Corazim e Betsaida foram cidades que receberam muitos milagres, mas que elas não se arrependiam. E isso estava sendo requerido delas, arrependimento. Então é muito bom a gente viver milagres, receber milagres, é maravilhoso. Mas saber se arrepender, porque é o próprio Espírito Santo que gera em nós, é Deus mesmo que gera em nós o querer e o efetuar, a vontade de adorar Jesus vem dele mesmo, vem de Deus. Nós de nós mesmos. Eu já ouvi uma frase assim: não há nada de bom na nossa carne. Na nossa carne quer dizer no que a vontade, o impulso quer fazer. Mas o que tem de bom em nós é o que vem de Deus, é o que vem de Jesus. Por isso nós precisamos fazer igual aquela flor, o girassol, que se volta para o sol. Nós precisamos nos voltar para Jesus. Toda hora, o tempo todo, o dia inteiro. Não quer dizer que a gente não possa pedir oração para as pessoas. A gente ora e a gente pede oração porque há um poder na união da oração. Não quer dizer que nós não vamos, às vezes, chorar. Não quer dizer que a gente não tenha problema nenhum. Não quer dizer isso. Apenas quer dizer que a gente vai se voltar para Jesus e quando a gente olha para Deus, a gente sente arrependimento dos nossos erros. E isso é bom. Porque é muito ruim a pessoa dizer que não se arrepende de nada. Porque o arrependimento é muito importante, como diz aqui nesse texto. Muita gente pensa: estou feliz pelo milagre. Glória a Deus. Jesus fez milagres hoje. Ele sempre fez, ele faz hoje e ele sempre fará. Porque Deus faz milagres. Mas não é só receber milagres, é seguir Jesus pelo caminho. É receber o milagre e seguir Jesus. E ele faz do jeito dele, como ele quer. Nós podemos pedir e devemos pedir. Não é errado clamar, não é errado pedir o milagre. Nós podemos pedir, sabendo que em tudo temos que respeitar a vontade de Deus, o tempo de Deus, a maneira de Deus agir, porque Ele é que controla tudo. Mas as nossas petições sejam conhecidas diante de Deus. E esse texto fala muito sobre isso, sobre arrependimento. Que até umas cidades como essas, que receberam tantos milagres, se elas não se arrependerem dos seus maus caminhos, dos seus pecados, elas não estão agradando o coração de Deus. Olha a importância do arrependimento, a importância do arrependimento para o povo de Deus, para quem é de Cristo Jesus. Que importância que tem o arrependimento. Falar para Deus: Senhor, percebo que errei aqui, me perdoa. Perdoa meus pecados, aqueles que eu sei e aqueles que eu nem sei, como Davi falava. Eu tenho pecados que eu sei, tem outros que eu nem sei. Livra-me. Afasta de mim as minhas transgressões. Afasta de nós as nossas transgressões. Como o céu dista da terra, afasta de nós as nossas transgressões. Perdoa os nossos pecados. Quanto mais nós
estamos próximos de Jesus, nós percebemos que nós somos pecadores. O apóstolo Pedro já falou para Jesus: Senhor, reconheceu que era pecador. O apóstolo Paulo já confessou sobre isso. O bem que quer fazer não faz, o mal que não quer fazer, esse acaba fazendo. Está repreendido em nome de Jesus. Quando ele estava num determinado nível, depois vai aprimorando, vai se achegando mais a Deus e consertando mais, fazendo conserto com Deus, aceitando a direção de Deus. E até quando a gente não está entendendo o que está acontecendo, quando a gente não entende porquê de certas coisas, o porquê de certas coisas, mesmo nesses momentos, a gente faz como a criança que estende as mãos para o pai e deixa que o pai a conduza, porque ela é só uma criança. E uma criança não sabe se defender sozinha, ela não sabe o rumo certo de por onde caminhar. Ela é só uma criança. Ela precisa do pai. E nós temos que ter o coração como de uma criança para poder entrar no reino de Deus. É como uma ovelha, um animal tão indefeso, precisa totalmente do pastor e precisa viver coletivamente, precisa estar uma perto da outra. Ela precisa do pastor. Assim somos nós, como essa ovelha, ovelhas necessitadas de sermos pastoreadas pelo Senhor Jesus, que é o bom pastor. E Ele quer trazer muitas ovelhas que precisa trazer para o seu aprisco. Jesus quer salvar. Nós, como diz naquele louvor que a Estela canta, não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei: por toda a minha vida te adorarei. E é isso que a gente precisa dizer para Jesus, ainda que a gente não esteja entendendo as coisas. Por que o milagre não chegou, né? Tantos milagres chegaram e nós não percebemos. Coisas que já são milagre e a gente às vezes não agradece. Coisas que a gente não entende, não faz ideia de por que está acontecendo. É exatamente o que diz nesse louvor que a Estela canta. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei, Senhor Jesus: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei. Adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Se tivermos dúvidas, podemos perguntar a alguém que saiba nos responder alguma coisa, porque nós não vivemos isolados. Nós vivemos em grupo. O ser humano, ele não vive isolado. Um precisa do outro. Porque Deus vai falar conosco através do outro, vai falar com o outro através de nós. E aí a gente vai conseguir, convivendo, a gente ir sobrevivendo e vivendo. Sempre com os olhos fitos em Jesus. Porque Ele é o porquê, é a razão, é o sentido, é tudo. Jesus está em tudo. E nós precisamos louvar
o Deus que é totalmente digno, totalmente amável, totalmente adorável, totalmente digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. É o Senhor Jesus. Se nós não adorarmos, se nós não clamarmos, as pedras o farão. Acho que eu já... Agora eu não estou com esse texto aqui na minha frente, mas é como se fosse assim, que é de nós que tem que partir a adoração. Nós é que temos que adorar Jesus. Nós é que somos totalmente dependentes de Jesus. O Pai, Ele cuida das aves, das flores. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer flor, por mais bonita que seja. Quanto mais o Pai cuidará de nós, quanto mais o Pai cuidará de nós, cuida muito mais de nós, em cada detalhe. E como nesse texto aqui de Mateus 11, do versículo 20 até o 22, quando estivermos desejando muito um milagre, ou vários milagres, vamos nos lembrar também de nos arrependermos do que nós já temos consciência de que erramos, e de coisas que a gente não tem consciência ainda. A gente pede a Deus que nos perdoe também, porque tem coisas que a gente erra que a gente nem sabe que a gente está errando. Só a misericórdia de Jesus na vida de cada um de nós. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Quando a gente puder dizer, como o apóstolo Paulo, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. De deixar Jesus controlar todo o nosso ser. Deixar Jesus controlar todo o nosso ser. Deixar Jesus controlar tudo. Quando a gente aprender isso, quanto mais a gente chega perto desse aprendizado, perto de isso ser uma realidade na nossa vida, a gente está realmente fazendo um progresso muito grande, conseguindo um entendimento, um nível de entendimento muito maior na vida. E entender que tem pessoas que já perceberam coisas, entenderam coisas muito mais do que nós, e outros menos. Às vezes, numa área, uma pessoa tem mais desenvoltura, em outra área, a outra tem mais desenvoltura. Deus revela as coisas dele para os humildes. Não é questão de dinheiro, é questão de humildade diante de Deus, de temor a Deus. E ele revela. Não dá para saber quem tem esse nível de humildade diante de Deus, só Deus sabe. Porque só Ele sabe o coração da pessoa. Só Deus pode analisar isso. A gente não é juiz, a gente não sabe julgar isso. Eu acredito que Deus sonda tão profundamente que só Ele pode analisar certas coisas, porque Ele é que tem a justiça junto com a misericórdia, e a misericórdia dele é tão infinita que nós nem podemos dimensionar, nós não podemos calcular o quanto de misericórdia Deus tem. A palavra de Deus diz no Sermão do Monte que bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quão grande é a misericórdia de Jesus, quão grande. E só Ele tem misericórdia o suficiente, junto com justiça e os pensamentos mais altos que os nossos,
para poder julgar, analisar. Nós não podemos controlar nada. Quem controla é Deus. E nessa vontade de deixar Deus controlar todo o nosso ser, às vezes nos sentimos como uma formiguinha, pequeninos, totalmente dependentes de Deus. Mas pode ser que esse seja o processo para um quebrantamento maior diante de Deus. Como eu disse antes, não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei, Senhor Jesus: por toda a minha vida eu te adorarei. E quando tudo parecer que está no meio de uma tempestade e não dá para fazer muita coisa, não dá para fluir tanto porque está lutando contra uma tempestade, a gente precisa aprender a descansar o coração, mesmo em meio a tempestades. Porque a gente tem que entender que Jesus está no barco. E a gente precisa olhar para Jesus e falar para Jesus: Senhor, se não for o Senhor, Senhor Jesus, o que será de nós? Precisamos do Senhor. Nós precisamos de Ti, Jesus. Precisamos do Senhor, Senhor Jesus, para sermos as pessoas que o Senhor quer que sejamos. Nós precisamos totalmente de Ti. Quando penso que estou fraca, aí é que estou forte. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Como é bom aproveitar a juventude para se voltar totalmente para Jesus e não deixar para fazer isso depois. Dizer não para as coisas desse mundo desde cedo e se voltar totalmente para Jesus, porque na juventude a pessoa tem mais força e ela precisa usar essa força a serviço de Jesus. Como é bom pegar o amadurecimento da idade mais avançada e poder ajudar os mais jovens, as crianças, os adultos, com um pouco que aprendeu nessa vida, o que conseguiu aprender. Como é bom prestar atenção no legado. Arrependimento. Arrependimento não é culpa, não é acusação do inimigo, não. É arrependimento sincero diante de Deus. Aqui está dizendo: ai das cidades impenitentes. Que a gente não precise dizer ai de nós. Que a gente possa dizer: Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, da nossa família, tem misericórdia das pessoas. Tem compaixão de toda a terra. Tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós, Senhor Jesus. Ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor, a fazer a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Então esse texto é uma mensagem sobre: é bom viver milagres. Essas cidades aqui, Corazim e Betsaida, viveram milagres. É muito bom. Podemos querer milagres. Mas também lembrar da importância do arrependimento. Porque Jesus estava requerendo arrependimento dessas cidades que receberam tantos milagres. Arrependimento. Estar contritos aos pés de Jesus
está buscando cada vez mais Jesus. Às vezes numa frase, socorro. Às vezes numa frase, eis-me aqui. Às vezes numa frase, Senhor, eu te adoro, eu te amo, Senhor Jesus. Quando não consegue nem articular uma oração inteira. Mas é uma questão de se voltar para Jesus. É se voltar para Ele. Deixar que Ele nos trate, que Ele nos traga a revelação do que nós erramos para nós nos arrependermos e pedirmos perdão. Precisamos de tantas revelações, mas esta revelação é uma revelação básica. Eu espero que o Senhor Jesus nos ajude a entender a palavra dele. Eu espero que o Senhor Jesus possa nos capacitar a viver do jeito que agrade a Ele, que Ele tenha compaixão e misericórdia de todos nós, de toda a nossa família, de toda a terra, em nome de Jesus.